Senhor, meu Deus, glorioso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, mesmo com a chuva que o Senhor tem mandado pessoas, ou tem colocado pessoas para estar vendo essa transmissão e também para estar glorificando o seu nome essa noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, as pessoas que ainda estão vindo nesse caminho, ainda está chovendo bastante. Que o Senhor possa estar guardando o caminho delas, possa estar guardando o nosso retorno também, e possa estar abençoando esse culto que está sendo realizado em seu louvor, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter um louvor com o Jefferson. Boa noite, igreja. Maranata. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de nós. A gente vai dar continuidade aos louvores. E como o último louvor disse, devemos ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor de quem? Ao amor de quem, igreja? Tá fraco, mas está valendo. O amor de Deus. E a música que a gente escolheu agora fala exatamente disso, da mudança que a gente espera que aconteça na igreja, que aconteça na nossa comunidade, naquilo que a gente prega. E eu queria ler rapidamente aqui, 1 Coríntios capítulo 13, que todos vocês conhecem, versículo 1 diz assim: E agora passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, de nada serei. Por mais que pregamos que nossa igreja é a igreja que segue a Bíblia, que é a verdade, se não tiver amor, como Paulo diz aqui, se não tiver amor, nada faz sentido. A gente pode batizar dezenas de pessoas, mas a mudança, ela começa em nós. Quando as nossas atitudes, ela reflete amor. Que você possa prestar atenção. Se comprometer todo aquele que pode fazer o bem, não faz, está tão errado como qualquer um. Eu não quero ser qualquer um. Não nasci pra ser qualquer um. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos com alguns probleminhas técnicos aí, né? O sinal do YouTube não está funcionando, o Face está oscilando, mas, né, se pudermos gravar aqui, mesmo local, depois a gente vai disponibilizar na internet aí, para o pessoal assistir, né? E o pessoal do Face, se voltar ao normal, né, pega o pessoal do YouTube, traz para o Face e depois a gente disponibiliza o sinal para todo mundo, né? Mas vamos lá. Ontem nós estudamos mais uma festa. Até agora foram 4 festas
estudadas, né? A Páscoa, com os pães asmos e as primícias, e o Pentecostes. Nós vimos que a Páscoa ali representa o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro Pascal. Os pães sem fermento representam justamente o efeito desse sacrifício no homem. As primícias é a sua ressurreição, e o Pentecostes é a ação do Espírito Santo ali, e também com as primeiras primícias, com o primeiro resultado da ação do Espírito Santo, com os primeiros conversos ali no Pentecostes. Hoje nós vamos estudar mais 2 festas, trombeta e expiação. Por que as duas? Porque as duas são conectadas, as duas fazem sentido, não dá para estudar separadamente. Vamos estudar as 2 festas hoje, trombeta e expiação. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias aí, em Levítico, capítulo 23, que é justamente o texto base da nossa semana de oração. Levítico, capítulo 23, a partir do verso 23. Vamos lá então. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene. Descanso solene é um sábado, né? Um feriado, um sábado cerimonial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então aqui já no 7º mês, nós pulamos, né? Nós tínhamos ali a Páscoa no 1º mês, no dia 14, 15 e 16. Depois no 3º mês o Pentecostes. E agora no 7º mês nós temos a festa das trombetas, que acontece no 1º dia. Nós vamos ver, mas vamos continuar lendo aqui, porque ela não vem sozinha. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10, né, no dia 10 desse mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Mais um sábado cerimonial aqui apontado. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada. Presta bem atenção nesse verso aqui, ó. Porque toda alma que neste dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Ou seja, é um contexto de juízo. A expiação é um contexto de juízo. Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Fica claro que o sábado é cerimonial, porque esse sábado aqui é no dia 9 do 7º mês. Então todo dia 9 do 7º mês é um sábado, é um feriado. E como ele é um dia fixo, todo ano ele vai mudar de dia da semana, né? Um dia ele vai cair na segunda, terça, quarta, até que ele caia no sábado mesmo, e aí será um sábado grande também, né? Toda vez que um sábado desse, um feriado cerimonial desse, coincide com o sábado semanal, a Bíblia chama de sábado grande. E também nesse verso 32, ele confirma, mais uma vez, a nossa noção. Por que guardamos o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol? Aqui Moisés, ele nos lembra isso, que o sábado tem que se guardar de uma tarde a outra tarde. Interessante, irmãos, que nós vemos aqui que há um conceito bem solene. Aquele que não observar, né, essa festa, aquele que não observar a expiação, aquele que não estiver de acordo com os preceitos da lei de Deus, ele era expulso do povo de Deus. E ser expulso do povo de Deus significa ser expulso da presença de Deus. Porque lembra quando Deus mandou fazer o santuário? O que ele diz? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
E ali era o arraial era construído em torno do santuário, né? Três tribos em cada lado do santuário. Isso formava o arraial. Se alguém era expulso, significava que ele estava longe de Deus. Ou seja, estava perdido. Não é possível ter vida longe de Deus. Não é possível ser feliz longe de Deus. Então isso já expressava, né, o que significava falhar na expiação. Então a expiação do santuário já era dentro de um conceito de juízo. E isso era tão importante, essa festa, por conta disso, que 10 dias antes, né, no primeiro dia do mês, tinha o quê? As trombetas. O único propósito das trombetas era preparar o povo para o quê? Para a expiação. Já que a festa era tão importante, ao ponto de o povo perder a sua salvação, perder sua filiação, perder o privilégio de estar com Deus, já que isso era tão importante, então vamos avisar com antecedência, né? Para ninguém falar assim, se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado, né? Não tem isso. Então 10 dias antes tinha uma festa específica para isso, com trombetas, para ficar bem claro, né? Muita música, muito som, muita alegria ali, para preparar o povo para essa festa muito importante, que era a festa da expiação. E resumindo um pouco, o que era a festa da expiação, né? E ela era feita anualmente. Nós sabemos que o santuário terrestre, você tinha ali diversos sacrifícios diários, todos eles apontando para quem? Para Cristo. Tinha o sacrifício pelo pecado, que era feito, né, diário pelo pecado, que era feito pelo sacerdote, de manhã e à tarde, simbolizando que a salvação estava disponível para todos. E tinha um sacrifício pelo pecado individual, aquele que o pecador levava ali a sua oferta para o santuário, para que ele fosse perdoado. E como funcionava esse sacrifício? O pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro, da vítima inocente. Simbolicamente, os seus pecados eram transferidos para a vítima inocente. E o próprio pecador matava aquela vítima inocente. Não era o sacerdote que matava, que degolava o cordeirinho, era o próprio pecador que degolava. Para ele ficar ciente, o meu pecado está matando essa vítima inocente. E qual que era o ensino ali? O meu pecado vai tirar a vida do Cordeiro de Deus. O meu pecado vai custar a vida do Filho de Deus. O meu pecado vai custar a vida do Messias. Era isso que ele tinha em mente quando sacrificava o cordeirinho. Então aquilo tinha que causar impacto. É óbvio que para alguns, pela repetição, acabou tornando-se, né, algo corriqueiro. Assim como acontece conosco. Já vi pessoas falando assim, olha, se você pecar, confessa para Deus que Ele vai perdoar. Né? Ou se não, convida a pessoa para fazer algo errado, e depois diz, depois você confessa, pede perdão e Deus perdoa e está tudo bem. Banalizou. Porque Deus perdoa teus pecados, perdoa, mas perdoa somente os pecados onde houve o arrependimento sincero. O arrependimento falso, ou apenas o pedido de perdão, né, político, o pedido de perdão, né, formal, esse não tem perdão, porque não houve arrependimento. Eu já fui fazer o pecado consciente, né, e ali vou pedir perdão, porque se Deus perdoa tudo mesmo, eu peço perdão, está tudo certo. Não, mas houve arrependimento? Não houve. Então, quando o cordeiro também era imolado nesse sentido, obviamente que não tinha poder de perdoá-lo. E o que acontecia? O sacerdote pegava o sangue desse cordeiro, aspergia, né? Aspergia você pegava, que nem você coloca a mão na água e faz isso, né? Isso é aspersão. Aspergia o sangue do cordeiro no altar de holocausto, e depois também o sacerdote levava esse sangue para dentro do santuário. Então o que acontecia? O pecado era transferido do pecador para a vítima inocente, da vítima inocente para o sacerdote, do sacerdote para o santuário. E não era eliminado. Você viu que era apenas uma transferência. É o que acontece conosco hoje. Por mais que somos perdoados, ainda estamos dentro de um contexto de pecado. Nosso pecado não está eliminado. Ainda há a presença do pecado. Porém, uma vez por ano,
era feito o quê? Expiação pelo pecado de todo o povo. Ou seja, o pecado que está ali acumulado no santuário, ele tem que ser eliminado. E o que acontecia então? Vinha 2 bodes, um emissário, outro expiatório, um para Deus e outro para Azazel. Um que ia remir o pecado, ia pagar o preço pelo pecado com o seu sangue, né? O bode expiatório, que simboliza o próprio Cristo, e o bode emissário, que representa o inimigo de Deus, Satanás. Aquele que vai ser responsabilizado, porque ele é o Criador, ele não tem parte na redenção, ele não tem parte na remissão do pecado, mas ele tem culpa. Ele foi o causador, ele foi o originador, então ele vai pagar por isso também. E ele é lançado no deserto e ele morre de fome e sede no deserto. Não há derramamento de sangue. E fica claro, os dois não podem ser Cristo, porque a Bíblia é bem clara, um para Deus e outro para Azazel. Lançava-se sorte. Então, um bode era para Deus e outro para Azazel. O que morria, o que dava seu sangue, o que dava sua vida, representava Deus, e o que morria de fome e sede representava Satanás, que leva a responsabilidade, né, por trazer o pecado para o mundo e vai pagar por isso. Então, esse é a expiação. Aí você vê como isso é poderoso. Então, todo o povo tinha que estar o quê? Em oração, contrito, nesse dia, para que ele não fosse lançado para fora do arraial, e com isso perdesse a sua salvação, porque estaria longe de Jesus, estaria longe de Deus. Era essa festa, que simbolizava a festa da expiação. E o que tudo isso significa? Primeiro vamos ver então, qual que é o correspondente, qual que é a realidade da trombeta. Se no Velho Testamento, a festa das trombetas, né, era o chamado para o preparo para a expiação, qual é o seu correspondente moderno? O que representa as trombetas dos nossos dias? Será que as trombetas já trocaram? Ou estão tocando? Vamos ver? Apocalipse, capítulo 14. E nós vamos ver como as coisas se encaixam perfeitamente. Lembrando que as trombetas eram um chamado para o quê? Para expiação, um chamado para o juízo. Apocalipse 14. Olha só, Apocalipse 14, versos 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo em grande voz, então é um anúncio, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se a este outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha aqui o chamado, olha aqui as trombetas, né? Falar em grande voz, clamar. O que você está clamando? O que você está chamando? Estou chamando, olha, é chegada a hora do juízo, justamente a mesma mensagem das trombetas. É chegada a hora da expiação, é chegada a hora do juízo, é chegada a hora de tirar os pecados de Israel, é chegada a hora de pagar por esses pecados. E aqui é bem claro o texto, é chegada a hora do seu juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória. E temer a Deus significa obedecer a Deus. É possível temer a Deus sem obedecer a sua lei? É possível temer a Deus sem guardar seus mandamentos? Aí não há temor. Então nós vemos que a lei está conectada. E faz sentido, irmãos. Muitas vezes alguns falam, a lei foi abolida. Mas você pergunta, você crê no juízo? Creio. Não faz sentido. Como se julga alguém sem lei? Se eu abolir a lei, que juízo vai ter? O que o juiz vai usar para julgar? Porque quando tem um réu, quando alguém é julgado, esse alguém que está sendo julgado quebrou uma lei. Se a lei de Deus foi abolida,
que sentido faz falar em juízo? Só o fato de estar em Apocalipse, né, já mostra a importância da lei de Deus, já mostra também que ela não foi abolida. E nós temos Jesus falando sobre isso. Não vim, né, para abolir, vim para cumprir a lei. Até que a terra e o céu passem, nem um i, nem um tio dessa lei será apagado, será descumprido. Então aqui é bem claro, as trombetas apontam para a mensagem angélica, a tríplice mensagem angélica. Chegou a hora do juízo. Pena que não dá para estudar aqui, né, todos os detalhes, mas se nós pegarmos Daniel capítulo 7, nós vamos ver ali todos os símbolos dos animais apontando para os diversos reinos, né? Nós vemos ali o leão alado apontando para a Babilônia, nós vemos o urso sobre as duas de suas patas apontando para a Média e Pérsia, vemos o leopardo com 4 asas apontando para a Grécia, e o animal terrível e espantoso apontando para Roma. E depois nós vemos o chifre pequeno que surge apontando para um poder religioso corrompido, que blasfema contra Deus. E depois desse poder religioso surgindo, tem lá um trecho bem claro: e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aí você vê a descrição desse julgamento, e depois vem o Filho do Homem vindo nas nuvens e indo até o ancião de dias representando a Deus. Ou seja, esse julgamento, ele acontece em algum momento depois do surgimento de Roma papal e a volta de Cristo. Ou seja, esse julgamento, ele acontece antes da volta de Cristo. Essa expiação para a qual somos chamadas a nos preparar, acontece antes da volta de Cristo. Daí a sua importância. Daí a necessidade de nós mostrarmos ao mundo: olha, o juízo não virá, o juízo já está acontecendo. E ele é tão importante que ele é caso de vida ou morte. Vemos lá que a expiação, a festa que apontava para esse juízo, se a pessoa não tivesse preparada, ela estaria o quê? Cortada. Ela não estaria listada entre o povo de Deus. Quando nós estudamos a profecia que aponta para o dia de expiação, porque sim, tem uma profecia que aponta justamente para quando vai ocorrer a expiação para a qual essa festa apontava. Daniel 8,14 menciona: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Não vou entrar em detalhes da profecia, vou falar de forma geral, porque o tempo não permite, né? Mas já há um convite aqui para estudarmos a profecia detalhadamente. Mas a profecia é maravilhosa, porque ela aponta: o templo estava destruído, vamos lembrar disso, né? O templo de Daniel, Nabucodonosor havia destruído o templo. Essa profecia menciona que o templo seria reconstruído, menciona o tempo de reconstrução do templo, menciona o tempo do batismo do Messias, menciona o tempo de sua morte, menciona o tempo da pregação do Evangelho, o início da pregação do Evangelho, menciona a destruição desse templo, que ele está mencionando a sua construção, e menciona na data final, que é justamente o início do tempo da expiação. Essa profecia é fantástica, queridos. Essa profecia tem que ser estudada, compreendida. Por quê? Porque senão não vamos saber anunciar a data desse juízo que começou. Temos que compreender essa profecia para poder anunciar essa data. Mas em termos gerais, quando que ela acontece? Quando eu faço o cálculo, né? Porque lá no capítulo 9 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão separadas sobre o teu povo. Aí eu pego, quando que foi dada a ordem para edificar Jerusalém? No ano 457 a.C. Aí quando você faz o cálculo, o final desse período cai aonde? Em 1844. E pasmem, irmãos, quando nós lemos Daniel, no capítulo 12, 11 e 12,
o anjo disse: Daniel, sela esse livro, porque essa mensagem é para o tempo do fim, não é para você. Como nós sabemos que não há coincidência, justamente nessa década, né, de 1840, o livro de Daniel é estudado com muito afinco. Porque o tempo do fim se iniciou. Sociedades bíblicas surgem, o interesse pela profecia surge. O livro que estava selado é aberto. Os estudiosos, em especial Guilherme Miller, entende que o final é 1844, e ele começa a pregar então que a volta de Cristo vai acontecer em 1844. Mas Sérgio, a expiação não é a volta de Cristo? Sim, não é. Mas, ó o perigo então, quando você crê em tradições sem ir para a Bíblia, quando você apenas ouve pregações e não estuda a Bíblia. Porque toda a cristandade daquela época queria que o santuário era a terra, porque o santuário terrestre já havia sido destruído. Então, tinha uma tradição, tinha uma crença que o santuário era a terra. Então, Guilherme Miller calculou todos os prazos, tudo certo, o tempo de reconstrução do templo, o batismo de Jesus, sua morte, a morte de Estevão, né, com o evangelho sendo pregado para todas as nações, a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele falou: agora, só pode ser o que é a volta de Cristo, porque se a terra é o santuário, a purificação da terra só vai acontecer quando Cristo voltar. E foi aí que ele começou a pregar sobre a volta de Cristo. Lembrando que esse era um movimento adventista, mas não do adventista sétimo dia. Adventista por quê? Porque todos os cristãos estavam esperando o advento de Cristo. Então, nesse primeiro momento aqui, você tinha metodistas, né, presbiterianos e batistas, diversos cristãos de várias áreas acreditando nessa pregação. Então, esse movimento adventista acontece, né, aguardando a expiação. Mas, óbvio, ela não aconteceu como era esperado, porque eles não entenderam o evento. O evento não era a volta de Cristo. Tudo estava correto, menos o evento. Mas, porém, isso foi poderoso, isso uniu pessoas, isso separou o trigo do joio, porque muitos se uniram às igrejas, muitos se uniram a esse movimento, porque, nossa, né, viram essa profecia perfeita, maravilhosa, e falaram: não, se eles estiverem certos, eu quero estar junto, né? Porque se Deus voltar, eu vou estar junto desse povo, nem que for agarrado neles, eu vou embora. E se uniram ao movimento não porque temiam a Deus, não porque amavam a Deus, se uniram ao movimento por medo de ficarem atrás. Para vocês verem o tamanho do poder que foi esse movimento, e não foi só na América, teve na América Latina, teve na Europa. O maior foi na América, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos. Porém, veio a decepção. Em 1844, o Cristo não volta. E aí sim, o joio foi embora. Ah, já sabia, né? Estava errado mesmo, fui iludido, fui ludibriado. Aí vai embora. Outro movimento, outra vertente, continuou marcando datas. E uma outra vertente voltou para a Bíblia e foi estudar. A Bíblia não erra. Se há um erro, esse erro foi nosso. Aí eles perceberam a sua falha. Perceberam que havia um outro santuário. A terra não poderia ser o santuário. O santuário terrestre estava destruído. E eles perceberam que havia outro santuário. Abram suas Bíblias em Hebreus, por favor. Hebreus no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12.
Depois vou ler mais um parzinho de versos. Verso 11 e 12 de Hebreus 9 diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Cristo entrou no santuário que não foi feito por mãos, um santuário perfeito, um santuário celestial. Olha o verso 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, está vendo? Se purificassem com tais sacrifícios. Quais são as figuras das coisas? Os símbolos terrestres, né? O santuário terrestre. Se purificasse com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, meus irmãos, Cristo está agora onde? Num santuário que não foi feito por mãos. Tudo aquilo que acontecia na terra tinha um propósito, mostrar a sua intercessão no céu. Olha como isso é incrível. É por isso que nós sacrificamos mais cordeirinhos. É por isso que nós não sacrificamos mais, né, pombos ou bezerros, nada, porque tudo isso apontava para o ministério de Cristo, aonde? No santuário celestial. Ele subiu para lá, ele ascendeu para lá. Então nós sabemos onde Cristo está hoje, no céu? Sim, mas que lugar do céu? No santuário, fazendo o quê? Intercedendo por nós, irmãos. Então toda vez que nós oramos, pedimos perdão por nossos pecados, é como se sacrificássemos o cordeiro. Óbvio que nós não matamos Cristo toda vez que fazemos isso. Cristo apresenta as suas cicatrizes e diz: Pai, morri por ele, morri por ela, olha aqui as marcas do meu sacrifício. Então simbolicamente sim, simbolicamente toda vez que nós pecamos, é como se tivéssemos matado Cristo novamente. Isso é muito forte, irmãos, e muito poderoso. Então esse santuário onde Cristo está ministrando, está sendo purificado também, pelo sangue do próprio Cristo. E nós vimos que o sacrifício, que essa expiação, é juízo. E aí que vem a coisa maravilhosa, irmãos, para a gente encerrar. Nós pensamos que nós estamos sendo julgados. É claro que esse resultado do julgamento vai afetar a nossa vida. Mas em primeira instância, irmãos, quem está sendo julgado é o próprio Deus. Porque todo o universo vai querer saber se Deus foi fiel e justo em salvar quem Ele salvou ou condenar quem Ele condenou. Porque, irmãos, você acha que Deus precisaria de um julgamento tão longo para julgar o ser humano? Será que Deus não sabe olhar para mim e para você e dizer: olha, está salvo, está perdido? Porque Ele é onisciente, Deus não precisa de tanto tempo para julgar ninguém. O seu julgamento é instantâneo. Ele olha para mim e sabe toda a minha vida, todos os meus pensamentos, as atitudes que eu tomei e as que eu vou tomar. Então automaticamente Ele sabe se eu estou salvo ou estou perdido. Porém, o inimigo de Deus, Satanás, ele colocou em dúvida o caráter de Deus. E o livro de Jó nos mostra isso. Quando tem uma reunião em alguma parte do universo, né, tá lá, os filhos de Deus se reuniram, Jó 1 verso 6, e veio entre eles também Satanás. Aí Deus pergunta para Satanás: de onde vem Satanás? Venho de passear e rodear a terra. Ele veio da terra, ou seja, essa reunião não era terrestre, era uma reunião extraterrestre, né, no sentido da palavra aqui, fora da terra. E ali Deus e um dos objetos da reunião era a humanidade. Observasse, meu servo Jó.
Se nós pegamos 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, diz que nós somos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. E a palavra mundo ali é cosmos. Ou seja, todo o universo nos observa. Porque o pecado é algo intrigante. A maneira como Deus age com o pecado é algo intrigante. Como pôde surgir o pecado no coração de uma criatura perfeita, num lugar perfeito, é algo intrigante. Observasse meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus disse isso, irmãos, o próprio Deus louvou a Jó. Qual era a chance de ele estar errado? Porém, imagina que Deus está aqui, numa assembleia como essa. Aí Satanás diz, não, também, né, você o cerca de todo tipo de proteção, você o cerca com bênçãos. É óbvio que Deus sabia que no coração de Jó havia fidelidade e amor, não por interesse. Mas as criaturas que estavam ouvindo a Deus ali naquele momento, as criaturas que estavam ouvindo aquele diálogo, não são oniscientes. Em outras palavras, Satanás disse, Deus está enganando vocês. Deus disse que Jó é bonzinho, que Jó é isso, Jó é aquilo, mas Deus comprou a fidelidade de Jó. Agora deixa ele me permita tirar as coisas de Jó, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aí Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Deus não permitiu porque ele queria ter certeza. Deus já tinha certeza de quem era Jó. Mas Deus teve que permitir para que aqueles que estavam ali tivessem também essa certeza. Aí nós conseguimos entender por que Deus tem um julgamento. Porque Ele está sendo julgado. E nós vamos ter essa oportunidade, irmãos, também, de chegar no céu e perguntar, nossa, por que essa pessoa está aqui? Imagina Isaías encontrando Manassés, né? Manassés que partiu Isaías ao meio. Ele vai chegar no céu e vai encontrar Manassés. Manassés é aquele rei terrível, que queimou seu próprio filho em holocausto a um deus pagão. Mas a Bíblia fala que Manassés se arrependeu verdadeiramente. Aí Isaías falou, não, eu quero ver isso, será que Deus não errou? Né? Será que Deus não falhou em trazer Manassés para cá? E o contrário também é válido, depende de uma pessoa que você acha, nossa, se essa pessoa não estiver no céu, ninguém vai. Aí você chega no céu, ela não está lá, o que aconteceu? Será que não houve falha? Então Deus vai justificar todas as suas ações, é para isso que serve esse juízo. E ele é importantíssimo para nós, irmãos. Mas somente a casa de Deus passa por esse juízo. Isso é importante. Porque só há uma forma de ir para o céu. Ninguém vai ao céu senão por Cristo. Então, se aquele que rejeitou o Filho, o seu lugar já não está no céu. Porque o Filho é o regente do céu. Então, não tem como essa pessoa que rejeitou a Cristo ser feliz no céu. Então, nós temos lá em Daniel, quando fala abençoe os livros, em Malaquias menciona o livro da vida, em Apocalipse menciona o livro da vida. Todos nós, irmãos, isso eu falo sem medo de errar. Todos os nossos nomes que estamos aqui, está escrito no livro da vida. Tá. Mas sério, eu sou pecador. Tá, mas você é um pecador arrependido, você é um pecador que confiou no sacrifício de Cristo. Você é um pecador que amou o seu Senhor e está o servindo. O seu nome está lá. Porém, esse julgamento vai servir para quê? Para mostrar se o seu nome vai continuar lá. Se você viveu de acordo com essa fé. Porque está em Isaías. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses terão seus nomes riscados. Então o julgamento começa. Então, queridos, nós estamos num contexto de julgamento. O nosso nome pode ser confirmado ou pode ser riscado, só nessas condições. E temos que alertar isso para as pessoas, não para que elas tenham medo. Quem tem que ter medo do juízo, quem tem que ter medo do julgamento final, são aqueles que não amam a Deus, são os que não servem ao seu nome, são os que não reconhecem o seu sacrifício. Porque aqueles que temem a Deus, irmãos,
a nossa recompensa é a glória eterna, é estar com Deus, é andar com Deus, é herdar os céus. Então não há temor para nós. Então temos que levar essa mensagem ao mundo, de que há um julgamento em andamento, como nós vimos aqui, as trombetas têm que continuar sonindo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia. Tenho que revelar os enganos de Babilônia. Tenho que revelar as falsas doutrinas. Tenho que revelar os falsos deuses desse mundo. Para que as pessoas se arrependam e venham até esse Cristo maravilhoso e recebam o perdão e ganhem a vida eterna. Esse é o nosso trabalho. E quem está ouvindo hoje, é o convite que fazemos. Venha conhecer esse Deus. Venha saber mais, venha saber quem Ele é. Não é uma fé cega que Deus pede. Questione Deus, pergunte quem Ele é. Saiba as suas ações, saiba o que Ele fez por ti. E eu duvido que após que você conhecer o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, não é qualquer Deus, porque você vê que em Apocalipse 14 fala que devemos pregar o Evangelho eterno. Tem vários evangelhos sendo pregados aí. Evangelho da prosperidade, o Evangelho da maldade, o Evangelho do gênio da lâmpada, esfrega a Bíblia, faz seu pedido que Deus atende, né? O Evangelho da chibata, tem vários evangelhos. O Evangelho eterno só um, irmãos. E nós conhecemos esse Evangelho. Temos que viver e pregar esse Evangelho, para que as pessoas tenham seus nomes confirmados no livro da vida, irmãos. Que todos nós estejamos lá naquele grande dia, mas não sozinhos, que possamos levar muitas pessoas com a gente, que sejamos abençoados. Continue pedindo o Espírito Santo, para que nos dê sabedoria para isso. É tempo de juízo. E amanhã, já que mencionamos sobre o santuário, sobre salvação, vamos entrar mais na dinâmica da salvação. O que é a salvação? Como funciona a salvação? Como a salvação era ensinada? Porque eu sei, se eu perguntar aqui para vocês, levanta a mão quem está salvo, eu tenho certeza que muitos vão ter medo de levantar a mão. Porque vão dizer, puxa vida, eu não posso levantar a mão que eu estou salvo, eu sou pecador. Se eu levantar a mão que eu estou salvo, pode ser um sinal de arrogância, pode ser um sinal de afronta a Deus. Será que é pecado falar que está salvo? Só dando um pequeno spoiler aqui, que eu já dei na classe dos jovens, né? Quando nós lemos Paulo fala da salvação, ele fala assim, nós que estamos salvos, que fomos salvos, ele fala já, nós fomos salvos. Só que surpreendentemente, mais para frente ele diz, nós estamos sendo salvos. Aí você já fica assim um pouquinho mais curioso. E mais para frente ele diz, nós que seremos salvos. Mas que história é essa? Afinal de contas, já fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? O que é certo? Por que Paulo falou dessa maneira? Será que Paulo estava confuso? Será que ele foi aprendendo conforme foi estudando? O que quer dizer isso aí? Amanhã nós vamos estudar esse tema, a dinâmica da salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Mas antes ainda de nos despedirmos, teremos mais uma mensagem musical, né, com Mateus. Com nosso irmão, fugiu o nome, Jefferson, né? O Mateus vai estar tocando, e o Jefferson vai estar cantando, né? Vamos louvar o nosso Deus e orar para que o nosso nome seja confirmado nesse livro maravilhoso.
Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida colhendo seu valor. No mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e a cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado ao Santíssimo Deus pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, e sabemos que todo aquele que buscar pela verdade vai encontrá-la em sua palavra, Senhor Deus. Querido Pai, que teu Espírito nos ajude a ter forças para pregar o Evangelho, a ter forças para
tocar essa trombeta, Senhor Deus. Mostrar que é chegada a hora do juízo. Não é tempo para brincadeiras, ó Pai. É tempo de pregação do Evangelho, é tempo de viver o Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho não só com palavras, mas com a nossa própria vida, Senhor Deus. Ajuda-nos, fortaleça-nos para isso, Senhor Deus. Para que o nosso nome seja confirmado no Teu livro, ó Pai. De forma alguma queremos que o nome dos que aqui estão, daqueles que te amam, daqueles que guardam Tua palavra, seja riscada do Teu livro, Senhor Deus. Por isso nos fortalece e nos dê sabedoria para seguirmos adiante da forma como Tu traçaste o caminho, Senhor. Seja conosco, nos dê uma boa semana. Também nos traga amanhã de volta, para que possamos continuar estudando a Tua palavra. Amanhã às 8 horas, que estejamos todos aqui em segurança e sob as Tuas bênçãos, ó Senhor Deus. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amigos, não saia sem Cristo. Amigo, não sai.